Olá e bem-vindos! Hoje vamos fazer uma viagem no tempo para descobrirmos uma tecnologia que foi, basicamente, a internet do mundo antigo. E não estou a falar das pirâmides. Estou a falar de algo muito mais simples, mas que mudou absolutamente tudo: o papiro. Pensem neste como a primeira grande autoestrada por onde as ideias podiam finalmente viajar. Bem, hoje em dia, se tivermos uma ideia, é super fácil de a partilhar, não é? Pegamos no telemóvel, no computador ou até numa simples caneta e pronto, as nossas ideias saltam da cabeça para o mundo em segundos. Mas agora, imaginem há 4.000 anos. Não há papel, não há computadores, como é que se guardava uma ideia para não se perder? Este era um problema gigantesco. A solução que os antigos egípcios encontraram foi tão genial que não só resolveu o problema deles, como acabou por dominar o mundo durante milénios. Para percebermos bem esta história, vamos dividi-la em 5 partes. Primeiro, vamos conhecer a planta milagrosa. Depois, ver como se transformava em papel. A seguir, descobrimos quem eram os escribas. Logo depois, como é que o papiro criou uma autêntica autoestrada de informação. E por fim, por que é que esta tecnologia incrível desapareceu. Vamos a isso. A nossa história começa aqui mesmo, nas margens do famoso rio Nilo. É que o segredo de tudo isto está numa planta aquática que, à primeira vista, parece bastante banal, mas o seu potencial era inacreditável. Esta planta, o papiro, crescia em abundância nos pântanos do Nilo. O truque estava todo escondido dentro do seu caule triangular, uma parte central, branca e fibrosa, a que chamamos medula. Numa civilização rodeada de deserto, ter um recurso assim, que crescia depressa e era fácil de encontrar, era quase como ter ouro. E não era uma planta pequena, não. Podia chegar a atingir uns impressionantes 4,5 metros de altura. Isto significava que havia sempre matéria-prima mais do que suficiente para alimentar a crescente necessidade de registar informação. Ok, mas então, como é que se transforma uma planta de pântano numa folha pronta a usar? O processo é um exemplo fantástico da engenharia do mundo antigo. Vamos ver como é que eles faziam. O primeiro passo era, claro, cortar os caules e tirar-lhes a casca verde de fora. Depois, a tal medula branca do interior era fatiada com muito cuidado em tiras bem fininhas. De seguida, essas tiras ficavam de molho em água durante uns dias para amolecerem. A seguir, as tiras eram dispostas umas por cima das outras, cruzadas, umas na vertical, outras na horizontal. E agora é que vem a parte genial. Não usavam cola nenhuma. Ao serem esmagadas com pedras muito pesadas, a própria seiva da planta servia de cola natural e unia tudo. Depois de secar ao sol, era só polir a folha, talvez com uma concha, para ficar lisinha e pronta a usar. Esta frase resume tudo na perfeição. Uma folha de papiro não era só uma folha. Era a ferramenta que permitiu escrever leis, contar histórias épicas e partilhar conhecimento de uma forma que nunca antes tinha sido possível. Claro que, com uma nova tecnologia de escrita, surgem também os especialistas que a sabem usar. E no Antigo Egito, esses especialistas eram os escribas, os verdadeiros mestres da palavra escrita. Ser escriba não era só saber escrever. Naquela altura, saber ler e escrever era como ter um superpoder. Eles pertenciam a uma pequena elite, o que lhes dava grandes privilégios. Não precisavam de fazer trabalhos pesados nem de ir para a guerra. No fundo, eram eles que mantinham todo o império a funcionar. As suas ferramentas eram bastante simples, mas muito eficazes. Usavam pincéis feitos de juncos em que mastigavam a ponta para criar uma espécie de cerdas. E tinham 2 tipos de tinta, a preta, feita de fuligem para o teste normal, e a vermelha, feita de um mineral chamado ocre, para destacar títulos ou palavras importantes. E não se usava só um tipo de escrita. Os famosos hieróglifos, aqueles desenhos espetaculares, eram como a letra de imprensa de hoje em dia, usados para coisas muito importantes, como em monumentos. Para o dia-a-dia, para documentos e cartas, usavam a escrita hierática, que era uma espécie de letra à mão muito mais rápida. E mais tarde, para os negócios, apareceu a demótica, ainda mais simples e despachada. Muito bem, com o material pronto e os especialistas a postos, o papiro transformou-se num motor que permitiu guardar e espalhar informação numa escala nunca antes vista. O papiro era usado principalmente de 2 maneiras. Havia folhas soltas para recados rápidos ou cartas, mas para textos mais longos, como livros de leis ou grandes poemas, eles colavam cerca de 20 folhas umas às outras, criando um rolo que podia chegar a ter mais de 4 metros de comprimento. E eles eram super eficientes a aproveitar o material. Uma folha de papiro tinha 2 lados. O lado principal, chamado reto, tinha as fibras na horizontal, o que ajudava a escrever de forma mais fluida.
O outro lado, o verso, com as fibras na vertical, era muitas vezes usado para rascunhos ou notas. Nada era desperdiçado. E este é um ponto absolutamente chave. Só o Egito é que sabia e conseguia produzir papiro de boa qualidade. Eles tinham o monopólio. É como se, hoje em dia, só um país no mundo pudesse fabricar todos os smartphones. Todos os grandes impérios da altura, como a Grécia e Roma, precisavam de comprar o papiro aos egípcios, o que lhes deu um poder económico e cultural gigantesco. Mas, como sabemos, nenhuma tecnologia dura para sempre. Vamos então ver como é que o longo reinado do papiro chegou finalmente ao fim, à medida que novos materiais começaram a aparecer. O primeiro grande rival do papiro foi o pergaminho, que era feito de pele de animal. Era muito mais resistente, sim, mas também era muitíssimo mais caro de produzir. A tecnologia que veio mesmo mudar o jogo foi o papel, que chegou à Europa muito mais tarde. O papel era incrivelmente mais barato de produzir em grandes quantidades e isso marcou o princípio do fim para o papiro. Mas pensem nisto um segundo. O papiro dominou o mundo da informação durante mais de 3.000 anos. É mais tempo do que o tempo que nos separa do auge do Império Romano. É absolutamente inacreditável pensar que uma tecnologia conseguiu durar tanto tempo. Hoje em dia, a arte de fazer papiro foi recuperada, mas é mais uma curiosidade para turistas e artistas. É, no fundo, um belo tributo a uma invenção que, literalmente, permitiu que a história fosse escrita. E terminamos com esta reflexão. O rolo de papiro era a nuvem do mundo antigo. Hoje, a nossa nuvem é digital e invisível. E isto deixa-nos com uma grande pergunta. Qual será o papiro de amanhã? O que é que virá a seguir aos nossos ecrãs e servidores para guardar as nossas ideias?